Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos, a partir de agora mais uma edição do Hora Geral. O Hora Geral, ele sempre chega na sua TV, sempre chega nas redes sociais para levar a informação aos nossos amigos de toda a região. Olha, esse ano eu sei que é um ano atípico por causa da pandemia, muitas notícias que não deixaram a gente confortável, pelo contrário, e sim preocupado, mas já estamos no mês de novembro, passando muito rápido. Eu conversava ontem com a minha esposa e falou, pô, mês que vem já é Natal, né? Ou seja, tudo muito tão rápido. Por isso que nós precisamos saber curtir a vida, né? Ser um pouco mais, nos doar mais ao próximo, diminuir um pouco o nosso ritmo na medida do possível para que a gente possa aproveitar as coisas boas. Mas agora é hora de informação e esse é o Hora Geral. No programa de hoje eu vou conversar com o professor Alex Salim e ele vai explicar aos nossos amigos do Hora Geral quando que uma pessoa é réu num processo, né? Isso é importante porque está tendo uma grande dúvida por parte das pessoas, principalmente uma boa parte delas que não conhece os termos jurídicos e o professor Alex Salim, que é especialista em direito penal e constitucional, vai explicar aos amigos do Hora Geral. Teremos também o capitão Matias, da Polícia Militar Rodoviária, ele que vai dar um balanço da Operação Finados. Nós tivemos aí um feriado prolongado, né? Hoje é terça, dá a impressão que é segunda, mas não, hoje é terça-feira. Também vamos saber do homem do tempo, o Celso Vernizzi, como será a previsão do tempo para amanhã. Lembrando que não tivemos um final de semana muito bom, acabou chovendo muito, né? Hoje o tempo já melhorou, apesar de que essa noite já está um pouco abafado. Como será que vai ser o tempo nesta semana? O Celso daqui a pouco chega e informa os nossos amigos do Hora Geral. Além de muita informação, não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral a partir de agora e é triste, mas eu abro o programa como uma notícia que me deixou muito chateado no dia de hoje. Quem faleceu foi o amigo Iberê Cirna. O Fábio já está colocando na tela a imagem dele, né? Porque ele era uma pessoa muito conhecida. E essa imagem que o arquivo do Hora Geral tem, uma das suas participações. O professor Iberê Cirna, que você vê no vídeo, ele morreu aos 73 anos, na manhã desta terça-feira. Professor universitário, cientista político e consultor em marketing político, Iberê Cirna, nos deixou no dia de hoje. A informação foi confirmada por familiares através das redes sociais. Ele tinha 73 anos e lutava contra um câncer, né? Descanse em paz, meu amigo e professor. E uma das características do Iberê Cirna, amigos do Hora Geral, uma pessoa sempre apaziguadora, uma pessoa inteligente, uma pessoa que desfilava em vários programas, sempre levando o seu conhecimento de marketing político e o conhecimento de pessoas, de partidos políticos. Eu acredito que muita gente deveria estar sentindo a falta dele nas emissoras de TV, porque nós estamos vivendo um momento eleitoral. É porque ele estava acamado e no dia de hoje a notícia nos deixou todos tristes pelo seu passamento. A gente fica chateado, é uma triste realidade, né? Nós vamos passar, sim, por tudo isso, mas uma figura tão jovem, tão inteligente e tão querida que era, sim, o Iberê Cirna. Em nome de toda a equipe do Hora Geral e aos familiares, descanse em paz, professor Iberê Cirna, e obrigado pelos seus ensinamentos. Muito rapidamente, amigos, eu sempre tomava um café com o Iberê e conversava com ele sobre política, né? Sobre composição política, a realidade política das cidades, incluindo Santos, por que não, né? Onde ele vivia, onde ele morava, e ele sempre preciso na sua análise, né? De uma forma de colocar um fato político, mas de como que as figuras políticas deveriam se comportar. Uma pessoa serena, uma pessoa humana, uma pessoa querida, com certeza irá fazer falta, né, nesse momento político e aos seus alunos. Mais uma vez, descanse em paz, professor
Iberê Cirna. Este é o Hora Geral. E olha, nós estamos em novembro. Eu já falei na abertura do programa que o novembro significa o quê? Novembro Azul. Ô, Douglas, o que quer dizer Novembro Azul, meu amigo? Novembro Azul é um mês para que o homem possa fazer o exame da próstata. Vou falar objetivamente, porque é o seguinte, tem homem que é valente. Ninguém toca em mim. Não precisa disso. Ó, calma, que teve muita gente que teve esse tipo de valentia. Sabe o que aconteceu? Não está aqui para contar a história, né? A mulher não tem o outubro rosa que através do autoexame dá para saber se ela tem algum caroço na mama e aí procurar um médico, né, e fazer os exames. O homem, ele tem que procurar um urologista, né, e fazer o exame é muito rápido, né, e se prevenir. Pode deixar na tela, Fábio, para que os homens já fiquem cientes que nós estamos no Novembro Azul. E o que significa? É a importância da prevenção do câncer da próstata, que isso preocupa muitos homens. Só para que você tenha ideia, amigos do Hora Geral, mais da metade dos homens brasileiros que são atendidos pelo SUS nunca foi ao urologista, segundo o Instituto Lado a Lado pela Vida. O Novembro Azul é usado pelos médicos para chamar a atenção deles para as necessidades de tomar todos os cuidados contra o câncer da próstata. Agora, imagine bem, amigos do Hora Geral, se existe método de prevenção, se existe uma forma de você se prevenir e se, de repente, o urologista detectar que a próstata está um pouco aumentada, você tem que tomar medicamentos, por que não o homem não deve procurar um médico? Deve procurar, sim. Eu me lembro de uma das pessoas que relutava em procurar um médico e morreu de câncer de próstata, ou aquele cantor Valdir Soriano, né? Tem muitas figuras conhecidas que tiveram problema de câncer na próstata. Muitas operaram e conseguiram hoje aí passar por esse grande problema. Então, homens, não coloque a valentia à frente da saúde. Não, não, não. Se existe forma de prevenção e o Novembro Azul está aí para isso, procure sim um médico, tá certo? Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo doutor Manuel Ramos, meu amigo Fábio Atzguino, o Bestani, ou seja, são médicos urologistas que são conhecidos em Santos e com certeza esse mês eles terão muitas consultas. E tem mais, viu, homens? Não espere só o novembro para procurar o urologista. Procure periodicamente para que você esteja com a saúde em dia, tá certo? Bom, agora eu vou acionar o meu amigo Capitão Matias, ele é o capitão da Polícia Militar Rodoviária, sempre pronto para atender o Hora Geral. Ô, capitão, é possível fazer um balanço da movimentação da Operação Finados? Boa noite, capitão. Boa noite, Douglas Gonçalves, boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós fizemos um comparativo sobre os acidentes, sobre as ocorrências dessa Operação Finados de 2020, nas rodovias do litoral, as que dão acesso ao litoral e também as rodovias do Vale do Ribeira, e fizemos um comparativo com a mesma Operação Finados do ano de 2018. Feriado de Finados em 2018 aconteceu em uma sexta-feira, em 2020 numa segunda-feira, o que faz com que o feriado seja parecido, um feriado de 3 dias, nós levamos em consideração sempre a véspera do feriado. Por isso, a nossa conta parte de 4 dias, tanto em 2018 como em 2020. Se fizermos uma comparação com 2019, não seria muito justa essa estatística, porque em 2019 o feriado aconteceu no meio do final de semana, então não se tratou de um feriado prolongado. Mas nós temos números positivos em relação a 2018. Uma redução significativa no número de acidentes de trânsito com vítima. Nós tivemos 28 acidentes no ano de 2018, Operação Finados, e agora, em 2020, na mesma Operação Finados, foram 12 acidentes. Uma redução significativa nesse tipo de acidente. Infelizmente, nós tivemos uma vítima fatal em um desses acidentes, que aconteceu no dia 1º de novembro, no Vale do Ribeira, um capotamento. Infelizmente, o motorista acabou perdendo a vida. Mas foi a única ocorrência com vítima fatal, numa movimentação muito grande que nós tivemos mesmo com o período de chuva, que exige aquela atenção maior do motorista.
Mesmo assim, nós tivemos aqui no litoral 224 mil veículos que desceram a serra, em especial para as cidades da Baixada Santista. Esse número é muito menor que o mínimo que nós esperávamos, que era de 240 mil. Mas uma movimentação intensa, principalmente no último dia de feriado, que o sol voltou a aparecer. Nós tivemos a chuva no começo do feriado, que fez com que os turistas viessem mais do meio para o final do feriado. É importante que as pessoas saibam que durante todo esse período, principalmente chegando o verão, próximo a período de férias, é uma movimentação maior em todas as cidades do litoral e o policiamento rodoviário estará com o efetivo redobrado nos finais de semana para que dê atenção ao motorista, para que o motorista veja o policiamento na rodovia e cumpra, além das regras de trânsito, que é a obrigação de todos nós, também tenha na Polícia Militar, por meio do policiamento rodoviário, aquele apoio necessário para que ele faça uma viagem tranquila. Para qualquer eventualidade, nós sempre lembramos, o sistema 190, ele faz a ligação direta entre quem está na rodovia e a Polícia Militar, da qual o policiamento rodoviário faz parte. Uma ótima noite a todos. Obrigado, capitão Matias, capitão da Polícia Militar Rodoviária, sempre pronto para levar a informação, atento nas rodovias que dão acesso à nossa Baixada Santista. E se você for responsável, respeitar os limites de velocidade, o capitão Matias vai sempre retornar e dar índices baixíssimos para o bem dos turistas e moradores da nossa região. Por falar em feriado prolongado, ô Celso, deixa eu chamar o meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, já estamos no mês de novembro, né? Como é que será que esse mês ele vai ser quente, vai ter muitas chuvas? Como é que a previsão para amanhã, em primeiro lugar, meu amigo Celso? Obrigado pela participação, Celso. Olá, Douglas. Olá, hora geral. O tempo mudando, hein? Depois de um dia que tivemos sol e até a elevação da temperatura, como a gente previu ontem, hoje já vai mudando e durante a noite e a madrugada vem água por aí, principalmente para a divisa do Paraná. Durante o dia, esta quarta-feira vai apresentar muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. É que aquele ar frio que está no oceano, responsável pela queda da temperatura nos últimos dias, vai trazer muita umidade, vai encostar mais no litoral do sudeste. E isso vai interferir ao longo das nossas praias, com chuva a qualquer momento do dia. Então carrega um guarda-chuva, meu amigo, e também uma blusa, porque mais friorento ou mais friorento, você vai sentir um pouco a umidade aí, dando uma sensação maior de frio, principalmente no começo do dia e durante a noite também, tá bom? Tempo instável, tempo mudando nesta quarta-feira. Uma ótima noite a todos, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Bom, olha, no próximo bloco vamos conversar também com o doutor João Guilherme, especialista em direito bancário. Ele tem um tema importante para conversar com os amigos do Hora Geral. Mas eu fiz questão de convocar o meu amigo professor Alex Salim, que vai entrar agora. Sabe por quê? Porque existe uma disputa muito grande, né, com relação à campanha eleitoral na cidade de Santos. E na semana passada houve até uma discussão com relação a um dos candidatos que estão disputando a Prefeitura de Santos com relação ao candidato do governo. Falando, não, você é réu em processo, não, você não é réu. Então, qual o intuito do jornalismo do Hora Geral? De levar o esclarecimento aos nossos amigos para que você fique, em primeiro lugar, bem informado, tá certo? E eu vou perguntar para o professor Alex Salim. Professor, o senhor é especialista em direito penal e constitucional. O que significa quando uma pessoa ela é réu em um processo? O senhor poderia explicar aos amigos do Hora Geral, por favor? Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral, telespectador e internauta. Bom, no meio dessa disputa política, é importante a gente explicar algumas questões aqui. Dentro do processo, nós temos um processo criminal e um processo para apurar responsabilidade de indenização, reparação de dano, né? O processo criminal, ele visa o quê? A punição quando se comete crime. E do outro lado, o processo de reparação é quando alguém, por ato ilícito, provoca o prejuízo contra alguém, né? Então, causa prejuízo contra alguma pessoa. No âmbito público, quando o administrador público ele age fora da legalidade, porque nós temos aqui que entender o seguinte, o administrador ele tem a possibilidade de fazer o juízo de oportunidade e conveniência, ou seja, ele vai decidir, uma vez eleito,
como ele vai aplicar as verbas públicas, qual é a melhor oportunidade, qual é a melhor forma de aplicar, desde que traga benefício para toda a coletividade. Então, existem os limites legais, os limites legais, e o administrador, dentro dessas balizas legais, ele vai decidir a conveniência e oportunidade. Agora, quando ele age de maneira indevida, quando ele não respeita as balizas legais, o Ministério Público ele tem um instrumento chamado ação civil pública. Esse instrumento, um instrumento jurídico, visa o quê? Obrigar aí o administrador público a reparar um eventual dano ou a agir dentro da legalidade. Então, quando o Ministério Público, que é o fiscal da lei, o fiscal da correta aplicação da lei, e ele fiscaliza aí a administração pública em geral, quando ele identifica uma irregularidade, ele vai se valer desse tipo de ação para buscar a reparação do dano. Então, vamos lá. Então, o Ministério Público ele vai juntar provas e ele vai propor a essa ação. Quando o juiz aceita essa ação, as pessoas que são indicadas ali como tendo praticado uma conduta indevida, né, pode ser o prefeito, os seus secretários, eles passam a figurar como réus na ação civil pública. Ou seja, enquanto durar esse processo, e aí, evidentemente, que o acusado ou os acusados eles terão direito de se defender e apresentar as suas provas contrariando ali as alegações do Ministério Público, mas o nome que se dá a isso é, de um lado, o autor, que é o Ministério Público, seus promotores, e de outro lado, o réu ou os réus naquela ação. Da mesma maneira que se eu, abalroar, bater num veículo de terceiro e causar dano e não quiser pagar espontaneamente esse dano, e essa pessoa mover uma ação contra mim, eu passaria a ser réu numa ação de reparação de danos, tá? Então, essa nomenclatura, ela serve para indicar aquele que está no polo passivo de uma ação, seja ela uma ação penal, seja ela uma ação civil de reparação de danos, ou, no caso, uma ação civil pública, né, que é o instrumento processual adequado nesse caso. E aí é o seguinte, vamos imaginar então que haja a obrigatoriedade de reparar o dano. Veja, quem vai fazer isso é a pessoa jurídica chamada Prefeitura de Santos. Então, ela vai fazer a reparação de dano e ela vai ter direito, obviamente, de cobrar dos seus agentes públicos, aqueles que forem que ficar configurada a culpa deles nessa situação, e aí há uma ação contra esses indivíduos, ou a condenação no próprio processo pode sim determinar que esses agentes públicos promovam a reparação do dano. Vamos lembrar uma situação recente lá no estado de São Paulo, que o atual governador João Dória, ele teve recentemente parte do seu patrimônio, se não me engano, 25 milhões de reais bloqueados por conta de uma ação movida pelo Ministério Público lá da cidade de São Paulo contra o então prefeito João Dória por questões de contratos firmados ali na prefeitura. Tá? Então, para finalizar, réu é aquele que figura no polo passivo da ação e sim, os agentes públicos podem eventualmente serem responsabilizados pela reparação do dano. Legal, Douglas? Um grande abraço então a você, ao amigo telespectador e ao amigo internauta. Até a próxima. Até a próxima, professor Alex Salim, especialista em Direito Penal e Constitucional. Viu como aqui você fica bem informado? Esse é o Hora Geral. E o que eu quero, junto ao meu público, é apenas a verdade. Rápido intervalo, na sequência nós voltamos com o segundo e último bloco do Hora Geral. Já estamos no segundo bloco do Hora Geral, segundo e último bloco. Daqui a pouquinho o doutor João Guilherme vai explicar aos amigos do Hora Geral sobre direito bancário. Tem a ver com todos nós, sim. Mas antes, hoje é um dia especial para os americanos. Sabe por quê, amigos? Porque está acontecendo as eleições nos Estados Unidos, como o Fábio está colocando na tela. E isso envolve uma expectativa, óbvio, aos americanos, mas também tem uma expectativa em outros países, né? Porque, dependendo do resultado, vai favorecer, vai ajudar as relações com os Estados Unidos ou não. E o dia de hoje é um dia histórico para os americanos,
que estão nessa expectativa de uma eleição que deve bater o recorde histórico de participação. Só para que você tenha ideias, amigos do Hora Geral, o número de votos deve chegar a 150 milhões, num país em que o voto não é obrigatório. Porém, o resultado deve demorar a sair. Isso porque alguns estados só começam a contar os votos que chegam por correspondência e após o fechamento das urnas. Filas e mais filas foram registradas no dia de hoje, mostrando que os americanos que não votaram pelo correio foram em massa exercer o seu direito como cidadãos. Joe Biden e Donald Trump. Essa é a pergunta. Vamos aguardar e saber a resposta de quem será o presidente da República nos Estados Unidos, ou seja, o presidente dos Estados Unidos, ou melhor, porque nos Estados Unidos pode ser que o Donald Trump consiga a reeleição ou, se não, uma eleição do Joe Biden. Vamos aguardar, né? E amanhã, quarta-feira, é dia do nosso correspondente dos Estados Unidos e, com certeza, ele trará mais informações para os amigos do Hora Geral. Por falar em informações, Dr. João Guilherme, especialista em direito bancário, ele, inclusive, preside uma comissão na OAB de São Vicente. Dr. João Guilherme, as suas informações são de suma importância para todos nós. Obrigado pela participação. Boa noite. Olá, Douglas, boa noite. Obrigado novamente aqui, estar presente, podendo levar informações ao seu telespectador do programa Hora Geral. Apesar da matéria ser de direito previdenciário, ela tem relação, sim, com os bancos. Por quê? Nós vamos falar da prova de vida. Prova de vida é esta em que o beneficiário do INSS tem que fazê-la uma vez ao ano, na data do aniversário do seu recebimento. Ele tem que se dirigir à sua instituição bancária e fazer essa demonstração. Alguns bancos, já que adotaram com seus correntistas a chamada biometria, dispensa com que os beneficiários vão diretamente conversar com os funcionários ou com o gerente responsável para fazer essa prova de vida. Ele pode ir diretamente no autoatendimento e, se tiver essa biometria ativada, fazer essa prova que é relacionada através do INSS. Importante destacar que essa prova de vida ela foi renovada por mais uma vez, pela quarta vez, por uma portaria que foi editada no Diário Oficial da União. E todo mundo sabe que, devido à pandemia, desde março, o INSS ele tem prorrogado essa prova de vida. É importante que os beneficiários tomem cuidado e fiquem atentos, porque a hora que tiver essa suspensão de renovação automática, ele deve se dirigir à sua instituição bancária, no qual recebe o seu benefício. Eu vou alertar novamente, meu amigo Douglas, para que todos os seus telespectadores fiquem atentos. Foi prorrogada pela quarta vez através de uma portaria do Diário Oficial da União, de que essa prova de vida está suspensa até 30 de novembro. Todavia, alerto que os beneficiários fiquem atentos a isso, para que não percam, quando isso for suspenso, para que façam sua prova de vida. Eu quero agradecer aqui, Douglas, novamente, como sempre faço quando retorno ao seu programa, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil São Vicente, essa grande oportunidade que nos dá, através da Comissão de Direito Bancário, poder levar essas informações a todos os consumidores, correntistas e seus fiéis telespectadores. Um forte abraço, meu amigo. Um abraço, doutor João Guilherme, especialista em direito bancário, como ele falou. Viu que é importante? Porque esse assunto envolve muita gente que está na expectativa, se vai ter que fazer a prova de vida ou não. Como ele falou, foi suspenso até o final do mês de novembro, mas é bom você ficar atento, porque se voltar a ter que fazer a prova de vida e você não fizer, o seu pagamento, o pagamento do beneficiário vai ser suspenso. Fique tranquilo, porque o Hora Geral leva todas as informações para você, tá certo? E olha, aqui você interage também no 981 70 14 34. O ator Tom Veiga, sabe o ator que faz o personagem do Louro José? Esse que você está vendo na tela? A informação que nós recebemos, né? Uma informação a respeito da causa da morte dele, acaba tirando aí as dúvidas, o que aconteceu com uma pessoa tão jovem que veio a falecer. Na realidade,
o ator Tom Veiga, ele morreu em consequência de um aneurisma cerebral. Ator e humorista, intérprete do Louro José, ele morreu em consequência de um aneurisma cerebral que se rompeu e provocou um acidente vascular cerebral, que muita gente chama de AVC, um AVC hemorrágico. A conclusão é do Instituto Médico Legal, para onde o corpo do ator foi levado no domingo. Segundo os peritos do IML, normalmente o rompimento de aneurismas está relacionado a patologias como hipertensão arterial, podendo haver alterações congênitas que predisponham a essa condição. Foi o que informou em nota a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O laudo ainda é preliminar. O ator foi encontrado morto por amigos na tarde de domingo, na casa em que morava na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Tom Veiga, como você vê na tela, ele tinha 47 anos e deixou 4 filhos, né? Uma figura que nós aprendemos a admirar, não só pela criatividade de dar vida ao Louro José, mas uma figura tão jovem, né? E a gente também fica muito triste em dar esse tipo de notícia aqui no Hora Geral. Como também nós noticiamos, né, recentemente, a morte daquele ator, do Sir Sean Connery, né? Com 90 e poucos anos, ele que foi ator de grandes filmes. São pessoas que nos deixam e que a gente fica triste porque a gente aprendia, né? Aprendia dia a dia com elas, seja através do Louro José, das brincadeiras que davam entretenimento, os filmes do Sean Connery, né? Os comentários do amigo, né, Iberê Cirna, que na abertura do Hora Geral eu citei o seu falecimento. A gente fica muito triste por tudo isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Encerramos mais uma edição do Hora Geral e olha, a Santa Cecília já está preparando porque daqui a pouquinho tem mais um debate envolvendo os candidatos à Prefeitura do Guarujá. Mais uma oportunidade de você ver o comportamento dos seus candidatos, né? E poder fazer uma boa análise de quem merece o seu voto. Nós estamos no período eleitoral e vamos observar muito bem o que está acontecendo e não deixe de votar. É através do voto que você vai conseguir melhorar a qualidade de vida dentro da sua cidade. E eu acredito na boa política sim, tá certo? Ó, um abraço forte assim para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.